seja bem-vindo ao Revisão Concursos. Eu sou Leonora Azevedo, professora de Matemática e Raciocínio Lógico, e hoje eu vou falar aqui sobre um concurso bastante esperado, o TJ São Paulo. A gente vai fazer algumas observações em relação ao último edital. O que a gente tem dessa última prova e o que a gente espera para esse edital novo que está vindo aí. Eu vou falar do edital e depois vou resolver algumas questõezinhas. Vamos acompanhar comigo a primeira parte do edital. A curiosidade do último edital é que ele dividiu esse edital em duas partes, em matemática e em raciocínio lógico. Na parte de matemática, ele coloca assim, operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, média aritmética simples e ponderada, juros simples, equação do primeiro e segundo grau, sistema de equação do primeiro e segundo grau, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistemas de medidas usuais, noções de geometria. Aí ele especifica pra gente forma, perímetro, área, volume, ângulo e teorema de Pitágoras, raciocínio lógico e resolução de situações e problemas. Já volto aqui, mas só para vocês entenderem, que aí ele coloca uma outra parte. Lá no finalzinho ele colocava assim, raciocínio lógico, visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas, avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões dessa prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Então vamos voltar aqui, porque ele fez bem definido o que ele está pedindo na área de matemática, E aí ele coloca esses termos. Eu chamo isso aqui de matemática básica, porque geralmente é a matemática que a gente aprende lá no ensino fundamental e médio. Vou destacar aqui, que ele gosta bem dessa parte, razão e proporção, regra de 3 simples e composta, média e juros, Mas todo o edital a gente vai avaliar aqui. A segunda parte, ele fala de raciocínio lógico, mas no final ele fala assim, estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Quando ele fala disso, ele quer que a gente estuda as proposições compostas, os conectivos e os quantificadores lógicos, E principalmente a parte de sequência, que é a parte do raciocínio lógico que a gente não tem muita teoria, mas que a gente tem que aprender a relacionar essas informações. Não existe uma regra, uma teoria para fazer isso, mas existem alguns truquezinhos que ajudam a gente a resolver corretamente e mais rápido lá na hora da prova, Então, o que eu tenho para falar desse curso? Esse curso aqui é um curso no sistema intensivo. Como assim no sistema intensivo? As nossas aulas, as nossas videoaulas vão ser basicamente resolução de exercícios da banca VUNESP, que é a banca esperada. Então, como que a gente vai seguir aqui? A gente vai fazer bastante exercício, sempre em relação à VUNESP. Dentro dos exercícios, eu vou comentando esses tópicos do edital, vou destacar o que é mais importante, o que mais aparece, e a gente vai trabalhar bem o que mais aparece. A gente vai passar pelo edital todo? Sim, com certeza, mas o nosso foco vão ser as questões que a VUNESP mais aborda. Eu vou trabalhar bem isso, eu vou comentar lá no vídeo, eu falo para você, é isso que aparece, é assim que cai, é desse jeito que você precisa saber. Para te auxiliar, vai ter um PDF com esses conteúdos, Lá você vai ter a teoria, vai ter alguma coisa para complementar, mas o foco do nosso curso é a resolução de questões da VUNESP, tá bom? Vou fazer agora três questõezinhas que vão exemplificar como que pode ser cobrado isso, tanto na parte de matemática quanto na parte de raciocínio lógico. E durante o curso eu vou frisando bastante isso, tá bom? A primeira questãozinha que eu tenho aqui é uma questãozinha da regra de 3. Ele fala assim, trabalhando 6 horas por dia, um funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção dos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia da mesma maneira que anteriormente,
teria feito essa mesma manutenção em quantos dias? Na verdade, você pode estar falando assim, essa questãozinha aí é fácil, uma regra de 3, você escolheu uma questão fácil para mostrar aí. Realmente, é uma questãozinha simples, é uma regra de 3 e aparece muito nessa banca. É por isso que eu vou resolver ela, tá? E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisinhas. Ele fala assim, se ele trabalha 6 horas por dia, ele gasta 14 dias para fazer o serviço dele, fazer a manutenção dos equipamentos ali. Se ele trabalhar 7 horas por dia, ele vai gastar quanto tempo? Assim, regra de 3. De fato, é uma regra de 3. Mas a gente tem que tomar cuidado para não sair multiplicando isso cruzado de qualquer jeito. Por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Observa o seguinte, sempre que for uma regra de 3, independente dela ser simples ou composta, eu tenho que avaliar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Como assim? Imagina que é você que está nessa situação. Se você trabalhar 6 horas por dia, você demora 14 dias para fazer um trabalho. Mas se você trabalhar 1 hora a mais por dia, você vai gastar menos dias para fazer esse trabalho. Ou seja, a quantidade de horas aumentou, mas a quantidade de dias diminuiu. Quando isso acontece, uma grandeza aumenta e a outra diminui, a gente fala assim que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, você não pode fazer essa multiplicação direta aqui não. Se você fizer isso, você erra a questão, tá? Como que você vai fazer então? Elas serem inversamente proporcionais significa que a gente vai inverter uma delas. Eu particularmente, para eu não me perder em nenhum exercício, eu deixo sempre a coluna que tem o x, a coluna que tem a incógnita ali, fixa. Então eu vou repetir ela, era 14x. A outra é inversamente proporcional, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter, era 6 e 7, para eu tirar o inverso ali, eu vou fazer o 7 e 6. Eu sempre inverto, sempre que essas grandezas forem inversamente proporcionais. Aí sim eu posso multiplicar cruzado. Tá? 7 vezes x é igual a 14 vezes 6. X, então, vai ser 14 vezes 6, dividido por 7. Dá para simplificar ali. O 14 com 7 dá 2, 12 dias. Faz sentido, né? Se eu trabalhar 1 hora a mais todo dia, eu vou precisar trabalhar menos dias. Então, a resposta correta aqui, a alternativa correta, é a alternativa E. Próxima questãozinha, ele fala assim, uma negação lógica para a afirmação: João é rico ou Maria é pobre? Muita atenção com essa questão. Ele pediu uma negação lógica. É uma questão simples, mas a gente precisa conhecer a teoria do raciocínio lógico para fazer isso. Toda vez que a gente quer negar uma proposição composta, eu vou negar as proposições simples. Qual que é a negação de João é rico? João não é rico. Qual que é a negação de Maria é pobre? Maria não é pobre. Mas o que eu tenho que lembrar? Numa negação, a gente precisa trocar o conectivo. E a negação do ou é o conectivo e. Sempre que eu vou negar uma proposição composta, eu troco o conectivo. A negação do ou é o e. O contrário é a mesma coisa. Na negação do e, eu troco o meu conectivo pelo ou. Tá? Conjunção e disjunção, disjunção e conjunção, sempre na negação. Então, o que ele pediu ali? João não é rico e Maria não é pobre. Eu já vou direto nos conectivos. Eu sei que a minha proposição, a minha negação tem que ter o e. Então, pode ser a alternativa B e a alternativa C. Fora isso, a gente não tem mais. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? João não é rico, olha a alternativa B, e Maria não é pobre. Já ficou certinho. Olha a alternativa C, só para a gente conferir. Ele trocou o conectivo, mas ele esqueceu de negar as proposições simples, né? Ele não negou o João é rico, ele negou só a Maria é pobre. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Leonora, mas isso é muito fácil. É muito fácil e é isso que cai.
tá? É isso que a gente precisa saber. São essas questões que a gente vai trabalhar bastante, tá? Próxima questãozinha, ele pede uma afirmação equivalente para: se estou feliz, então passei no concurso. O que significa equivalência? Ó, ele pediu a equivalência da condicional. E aí a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima. A equivalência da condicional, ó, eu tenho duas possibilidades. Qual que é a primeira delas? Eu vou inverter e vou negar. Olha como é que fica a forma, ó, não que e não p. O que significa isso? A condicional, ela tem essa forma, ó, se p, então que. Eu gosto de pensar ela assim, ó, se primeira, então segunda. Qual que é uma equivalência para ela? Eu inverto a ordem, era p e q, vira q e p, e eu nego. Então fica se não que, então não p, tá? Uma outra possibilidade é o não p ou que. Eu tenho essas duas equivalências. Eleonora, tem que saber isso? Tem que decorar? Tem, tá? Isso aparece demais nas provas. A VUNESP usa muito essas equivalências. Qual que é a característica aqui? Para a primeira, ele mantém o conectivo, mantém o sim então. Na segunda forma, ele troca de conectivo, tá? Então, qual que vai ser a ideia aqui, ó? Se estou feliz, marca aqui para você não confundir. Chama esse de P, se então passei no concurso que. Tem que aparecer uma dessas formas, ou a não que indo para o não P, ou não P ou que, tá? Observa o seguinte, ó, na letra A, na letra B, ele usou o conectivo sim então. Então, pode ser que a resposta esteja aqui. Na letra C, ele não usou nem o sim então e nem o ou. Então, já pode eliminar a letra C, tá? Na letra D, a mesma coisa, ó, ele usou o conectivo E. Não existe essa possibilidade. E na letra E, também usou o conectivo E. Então, de fato, eu fiquei em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. Qual que vai ser a minha ideia aqui agora, ó? Tenho que ver como que vai seguir a estrutura. Qual que é a estrutura, ó? Não, eu vou negar a segunda. Então, vai ser, ó, se não passei no concurso, então não estou feliz. Eu estou mudando a ordem. Olha o que eu tenho aqui, ó. Passei no concurso é a Q. Então, estou feliz é a P. Vamos ver a alternativa B, ó. Se não passei no concurso, o passar é o quê? O não passar é o não quê. Então, não estou feliz. Não aqui vai ser o não P. Ou seja, quem que ficou com esse formato aqui? Olha o formato que eu precisava. Não que, então não P. Quem ficou com esse formato foi a alternativa B. A alternativa A, ele até lembrou de inverter. E isso que a gente precisa. A segunda proposição torna-se a primeira torna-se a segunda. Mas a gente precisava negar e ele não negou, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Eleonora, mas essas questões são simples. A VUNESP, ela tem essa característica. As questões delas não são tão difíceis, não são tão elaboradas, mas a gente precisa se preparar para essa banca. O edital ficou um pouco longo, porque a gente tem tanto a parte de matemática quanto a parte de raciocínio lógico matemático. Geralmente as bancas cobram um dos dois, mas esse último edital veio cobrando os dois e é uma característica da VUNESP. Tá? Então, por isso que esse curso ele vai ser bem voltado para a resolução de exercícios, para a gente ganhar tempo, otimizar o nosso tempo, na verdade, quanto a isso. Tá? Eu paro por aqui, eu te espero na minha aula e bons estudos. Aí sim eu posso multiplicar cruzado. Tá? 7 vezes x é igual a 14 vezes 6. X, então, vai ser 14 vezes 6, dividido por 7. Dá para simplificar ali. O 14 com 7 dá 2, 12 dias. Faz sentido, né? Se eu trabalhar 1 hora a mais todo dia, eu vou precisar trabalhar menos dias. Então, a resposta correta aqui, a alternativa correta, é a alternativa E.
Próxima questãozinha, ele fala assim, ó, uma negação lógica para a afirmação: João é rico ou Maria é pobre? Muita atenção com essa questão. Ele pediu uma negação lógica. É uma questão simples, mas a gente precisa conhecer a teoria do raciocínio lógico para fazer isso. Toda vez que a gente quer negar uma proposição composta, eu vou negar as proposições simples. Qual que é a negação de João é rico? João não é rico. Qual que é a negação de Maria é pobre? Maria não é pobre. Mas o que eu tenho que lembrar? Ó, numa negação, a gente precisa trocar o conectivo. E a negação do ou é o conectivo e. Sempre que eu vou negar uma proposição composta, eu troco o conectivo. A negação do ou é o e. O contrário é a mesma coisa. Na negação do e, eu troco o meu conectivo pelo ou. Tá? Conjunção e disjunção, disjunção e conjunção, sempre na negação. Então, o que ele pediu ali, ó? João não é rico e Maria não é pobre. Eu já vou direto nos conectivos. Eu sei que a minha proposição, a minha negação tem que ter o e. Então, pode ser, ó, a alternativa B e a alternativa C. Fora isso, a gente não tem mais. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? João não é rico, olha a alternativa B, e Maria não é pobre. Já ficou certinho. Olha a alternativa C, só para a gente conferir. Ele trocou o conectivo, mas ele esqueceu de negar as proposições simples, né? Ele não negou o João é rico, ele negou só a Maria é pobre. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ah, Leonora, mas isso é muito fácil. É muito fácil e é isso que cai, tá? É isso que a gente precisa saber. São essas questões que a gente vai trabalhar bastante, tá? Próxima questãozinha, ele pede uma afirmação equivalente para: se estou feliz, então passei no concurso. O que significa equivalência? Ó, ele pediu a equivalência da condicional. E aí a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima. A equivalência da condicional, ó, eu tenho duas possibilidades. Qual que é a primeira delas? Eu vou inverter e vou negar. O que significa equivalência? Ó, ele pediu a equivalência da condicional. E aí a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima. A equivalência da condicional, ó, eu tenho duas possibilidades. Qual que é a primeira delas? Eu vou inverter e vou negar. Olha como é que fica a forma, ó, não que e não p. O que significa isso? A condicional, ela tem essa forma, ó, se p, então que. Eu gosto de pensar ela assim, ó, se primeira, então segunda. Qual que é uma equivalência para ela? Eu inverto a ordem, era P e Q, vira Q e P, e eu nego. Então, fica se não Q, então não P. Tá? Uma outra possibilidade é o não P ou Q. Eu tenho essas duas equivalências. Eleonora, tem que saber isso? Tem que decorar? Tem, tá? Isso aparece demais nas provas. A VUNESP usa muito essas equivalências. Qual que é a característica aqui? Para a primeira, ele mantém o conectivo, mantém o sim então. Na segunda forma, ele troca de conectivo, tá? Então, qual que vai ser a ideia aqui, ó? Se estou feliz, marca aqui para você não confundir. Chama esse de P, se então passei no concurso Q. Tem que aparecer uma dessas formas, ou a não Q indo para o não P, ou não P ou Q, tá? Observa o seguinte, ó. Na letra A, na letra B, ele usou o conectivo sim então. Então, pode ser que a resposta esteja aqui. Na letra C, ele não usou nem o sim então e nem o ou. Então, já pode eliminar a letra C, tá? Na letra D, a mesma coisa, ó. Ele usou o conectivo e. Não existe essa possibilidade. E na letra E, também usou o conectivo e. Então, de fato, eu fiquei em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. Qual que vai ser a minha ideia aqui agora, ó? Tenho que ver como que vai seguir a estrutura. Qual que é a estrutura, ó? Não, eu vou negar a segunda. Então, vai ser, ó, se não passei no concurso, então não estou feliz. Eu estou mudando a ordem. Olha o que eu tenho aqui, ó.
passei no concurso é a Q. Então, estou feliz é a P. Vamos ver a alternativa B, ó. Se não passei no concurso, o passar é o quê? O não passar é o não quê. Então, não estou feliz. Não aqui vai ser o não P. Ou seja, quem que ficou com esse formato aqui? Olha o formato que eu precisava. Não que, então não P. Realmente a parte de sequência, que é a parte do raciocínio lógico que a gente não tem muita teoria, mas que a gente tem que aprender a relacionar essas informações. Não existe uma regra, uma teoria para fazer isso, mas existem alguns truquezinhos que ajudam a gente a resolver corretamente e mais rápido lá na hora da prova, tá? Então, o que eu tenho para falar desse curso? Esse curso aqui é um curso no sistema intensivo. Como assim no sistema intensivo? As nossas aulas, as nossas videoaulas vão ser basicamente resolução de exercícios da banca VUNESP, que é a banca esperada. Tá? Então, como que a gente vai seguir aqui? A gente vai fazer bastante exercício, sempre em relação à VUNESP. Dentro dos exercícios, eu vou comentando esses tópicos do edital, vou destacar o que é mais importante, o que mais aparece e a gente vai trabalhar bem o que mais aparece. A gente vai passar pelo edital todo? Sim, com certeza, mas o nosso foco vão ser as questões que a VUNESP mais aborda. Eu vou trabalhar bem isso, eu vou comentar lá no vídeo, eu falo para você, é isso que aparece, é assim que cai, é desse jeito que você precisa saber. Para te auxiliar, vai ter um PDF com esses conteúdos, tá? Lá você vai ter a teoria, vai ter alguma coisa para complementar, mas o foco do nosso curso é a resolução de questões da VUNESP, tá bom? Vou fazer agora três questõezinhas que vão exemplificar como que pode ser cobrado isso, tanto na parte de matemática quanto na parte de raciocínio lógico. E durante o curso eu vou frisando bastante isso, tá bom? A primeira questãozinha que eu tenho aqui é uma questãozinha da regra de 3. Ele fala assim, trabalhando 6 horas por dia, um funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção dos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia da mesma maneira que anteriormente, teria feito essa mesma manutenção em quantos dias? Na verdade, você pode estar falando assim, essa questãozinha aí é fácil, uma regra de 3, você escolheu uma questão fácil para mostrar aí. Realmente, é uma questãozinha simples, é uma regra de 3 e aparece muito nessa banca. É por isso que eu vou resolver ela, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisinhas. Ele fala assim, ó, se ele trabalha 6 horas por dia, ele gasta 14 dias para fazer o serviço dele, fazer a manutenção dos equipamentos ali. Se ele trabalhar 7 horas por dia, ele vai gastar quanto tempo? Assim, regra de 3. De fato, é uma regra de 3, mas a gente tem que tomar cuidado para não sair multiplicando isso cruzado de qualquer jeito. Por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Ó, observa o seguinte, sempre que for uma regra de 3, eu troco o conectivo. A negação do ou é o e, o contrário é a mesma coisa. Na negação do e, eu troco o meu conectivo pelo ou, tá? Conjunção e disjunção, disjunção e conjunção, sempre na negação. Então, o que ele pediu ali, ó? João não é rico e Maria não é pobre. Eu já vou direto nos conectivos. Eu sei que a minha proposição, a minha negação tem que ter o e. Então, pode ser, ó, a alternativa B e a alternativa C. Fora isso, a gente não tem mais, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? João não é rico, olha a alternativa B. E Maria não é pobre. Já ficou certinho. Olha a alternativa C, só para a gente conferir. Ele trocou o conectivo, mas ele esqueceu de negar as proposições simples, né? Ele não negou o João é rico, ele negou só a Maria é pobre. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Leonora, mas isso é muito fácil. É muito fácil e é isso que cai, tá? É isso que a gente precisa saber. São essas questões que a gente vai trabalhar bastante, tá? Próxima questãozinha, ele pede uma afirmação equivalente para se estou feliz, então passei no concurso. O que significa equivalência? Ó, ele pediu a equivalência da condicional.
E aí a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima, a equivalência da condicional, ó, eu tenho duas possibilidades. Qual que é a primeira delas? Eu vou inverter e vou negar. Olha como é que fica a forma, ó, não que e não P. O que que significa isso? A condicional, ela tem essa forma, ó, se P, então que. Eu gosto de pensar ela assim, ó, se primeira, então segunda. Qual que é uma equivalência para ela? Eu inverto a ordem, era P e Q, vira Q e P, e eu nego. Então fica se não Q, então não P. Tá? Uma outra possibilidade é o não P ou Q. Eu tenho essas duas equivalências. Eleonora, tem que saber isso? Tem que decorar? Tem, tá? Isso aparece demais nas provas, a VUNESP usa muito essas equivalências. Qual que é a característica aqui? Para a primeira, ele mantém o conectivo, mantém o sim então. Na segunda forma, ele troca de conectivo, tá? Então, qual que vai ser a ideia aqui, ó? Se estou feliz, marca aqui para você não confundir. Chama esse de P, se então passei no concurso Q. Tem que aparecer uma dessas formas, ou a não Q indo para o não P, ou não P ou Q, tá? Observa o seguinte, ó, na letra A, na letra B,